cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu, como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, ó Deus, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, porque a Tua Palavra, de fato, ela vai trabalhar, ó Deus, em cada área da nossa vida, em áreas, ó Deus, até mesmo que julgamos incômodas, em áreas, ó Deus, que até mesmo nos provocam um certo tipo de desconforto. Ó Deus, mas a Tua Palavra, por ser perfeita, inerrante, ela vai tratar, ó Deus, de áreas tão importantes que o Senhor mesmo colocou na vida da igreja. Ó Deus, que o Senhor nos faça aprender, que o Senhor nos faça prender a nossa atenção à Tua Palavra, que o Senhor fale conosco mais uma vez, esse é o nosso pedido, ó Pai. Que a começar de mim, o Senhor me ajude a expor de forma fiel a Tua Palavra, e que os meus irmãos, ó Deus, aqui presentes, que eles possam também reter, ó Deus, ainda mais conhecimento do Senhor, ainda mais, ó Deus, conhecimento de como viver conforme a Tua Palavra. Obrigado, Deus, por esse momento tão importante, que é o momento em que nós podemos ouvir a Tua voz através das Sagradas Escrituras. Louvado seja o Teu santo nome por este momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a minha mãe, a dona Zoraide, que está sentada bem ali, a gente costuma brincamos um pouco com ela na última vez, quando ela nos chamou para almoçar. Daí minha mãe nos ligou e falou: olha, vem almoçar aqui amanhã, mas vai ser um almoço simples, a gente só queria que vocês viessem aqui almoçar. E nós fomos. Só que o almoço, nós brincamos com a minha mãe que o almoço simples dela, graças a Deus, é pelo menos 2 tipos de frango, 2 tipos de salada, arroz, feijão, 3 tipos de suco, com refrigerante, e ainda tem uma carne frita lá no fogão, caso alguém queira. Ou seja, ela é um almoço simples, mas ela, graças a Deus, na medida das capacidades, na medida do que ela pode, ela ofereceu o máximo que ela pôde. Então, meus irmãos, eu acho que eu sou mais ou menos assim também. Porque, conforme a divisão que o pastor Jean dividiu para nós expormos aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós teríamos que ver hoje 1 Coríntios capítulo 7, de 1 a 16. Só que conforme nós vamos lendo e conforme nós vamos meditando e escrevendo e preparando, eu percebi que somente no primeiro ponto já tinha o sermão inteiro. Então eu tinha 2 opções. A primeira opção era sair cortando loucamente o sermão até que encaixasse tudo dentro de um sermão só, e nisso eu teria que talvez explanar o texto de forma um pouco mais rasa, ou como eu conversei com o pastor Jean e ele gentilmente autorizou, eu dividir esse texto em 2 partes. Nós vamos ver a primeira parte aqui dos versículos 1 a 9, e se Deus assim nos permitir, nós veremos no domingo que vem, dos versículos 10 a 16. De forma que eu também não consigo oferecer pouca coisa, eu tenho que oferecer aquilo que o Senhor, pela graça de Deus, e não pela nossa capacidade, mas pela graça de Deus, Ele nos colocou para expor aos irmãos. Meus irmãos, nós já estamos aqui na segunda parte da carta de Paulo aos Coríntios, ok? Estamos na segunda grande parte aqui. Ao que parece, Paulo ele se dedica agora a responder algumas perguntas que a igreja fez para ele
através dessa carta, através de uma carta que nós não temos acesso. Vamos lembrar que nesse exato momento, Paulo se encontra em Éfeso, ele está realizando o trabalho missionário lá. Mas ainda assim, ele continua recebendo notícias da igreja em Corinto, uma igreja que ele pastoreou por 18 meses, 1 ano e meio. Neste caso aqui, essas informações, essas perguntas, provavelmente foram trazidas por uma comissão de irmãos que foram levar ofertas a Paulo e também foram levar essa carta que continha algumas perguntas. Essa comissão de irmãos é citada lá no capítulo 16, que ainda nós não chegamos lá. Embora Paulo ele comece um outro assunto aqui no capítulo 7, este capítulo 7 aqui, ele está inteiramente ou intimamente ligado ao capítulo 6, que nós vimos no domingo retrasado. Isso porque, meus irmãos, a igreja era muito influenciada pela cultura grega daquela época. E, naturalmente, aqueles irmãos imersos nessa cultura, eles ainda tinham um pouco disso. Mesmo aqueles irmãos estando em uma cidade tão problemática, e a cidade de Coríntios, era uma cidade problemática. Se nós compararmos, por exemplo, a cidade de Éfeso, que era considerada uma cidade extremamente idólatra, onde tinha escolas de magia, onde tinha o maior templo da deusa Diana da época, Corinto ainda superava em termos de imoralidade. Havia, inclusive, um termo usado, que era usado na época, quando alguém se envolvia na vida de imoralidade, ele era chamado de fulano se corintianizou. Fulano se corintianizou. Isso significava que fulano virou um devasso, ele virou um imoral. Fulano se corintianizou. Isso não tem nada a ver com aquele time de futebol, ok? Não tem nada a ver. Os corintianos aí podem ficar tranquilos. Mas o fato, meus irmãos, é que aqueles irmãos viveram uma vida toda na cultura grega, imoral. Então eles se convertem, eles formam uma comunidade cristã ali na cidade de Corinto, mas eles ainda possuem um pouco da cosmovisão grega dentro deles, dentro de si. E por isso a questão sexual para eles era algo que causava dúvidas. No capítulo 6, Paulo adverte aqueles irmãos que estavam usando a graça como desculpa para poderem pecar ainda mais. Eles pensavam o seguinte: já que o corpo vai perecer, já que o corpo ele se deteriora, e já que Deus nos perdoou, então vamos aproveitar e vamos viver o quanto nós pudermos. Aqui no capítulo 7, Paulo vai tratar de outros assuntos, mas ele está falando com um outro grupo da igreja que também tinha problemas com a questão da relação íntima, mas de um ponto de vista diferente. E a princípio, meus irmãos, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar o primeiro ponto desse texto, que trata sobre o bom propósito das relações íntimas, o bom propósito das relações íntimas. E nós já podemos começar dizendo que esse versículo 1 aqui, talvez seja a parte mais difícil de todo esse texto que nós lemos hoje. Isso porque, meus irmãos, ele possui duas interpretações igualmente corretas e igualmente importantes. E dependendo da forma como se lê, dependendo da forma como você interpreta, as lições aqui podem ser muito diferentes. Então, eu peço a você nessa noite, que segura minha mão aqui, vamos comigo no barco, e vamos tentar entender isso aqui hoje. Eu vou expor, meus irmãos, os dois pontos de vista que muitos adotam nesse texto aqui. E eu vou explicar por que eu vou adotar um e outro não, ok? A grande questão aqui, meus irmãos, está em volta de uma única frase. Uma única frase. É bom que o homem não toque em mulher. E a frase em si, ela é simples. Ela diz que é bom que o homem, e aqui não se refere ao marido, mas ao homem de forma geral, é bom que ele não toque, não se relacione sexualmente com a mulher, que também está de forma geral, não está especificando o que é a esposa. A grande questão é, quem é que disse isso? E dependendo de quem disse isso, o sentido de toda essa parte muda completamente. Veja, na versão que provavelmente está aí na sua Bíblia, está na sua mão, a versão ARA, ou a Almeida Revista e Atualizada, ela dá a entender que é Paulo quem está afirmando isso. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher.
E existe base para se defender que se trata de Paulo afirmando isso aqui. Porque ele repete a mesma ideia no versículo 7, se você der uma olhada aí. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. E também no versículo 8 ele repete a mesma ideia. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Então, nessa perspectiva, Paulo estaria incentivando o celibato, ou incentivando o homem a não se relacionar com a mulher, mas por causa da porneia, por causa da imoralidade. Tanto o homem quanto a mulher deveriam evitar o relacionamento. E de fato, meus irmãos, Deus chamou alguns sim para o celibato. No versículo 7, Paulo inclusive vai chamar de dom. É um dom na qual Deus dá a algumas pessoas e a outras não. E vale ressaltar que Paulo estaria falando do celibato, ele não está falando da solteirice, ok? Solteirice é aquele homem, aquela mulher que não quer se casar de jeito nenhum, mas vive usando e sendo usado pelos outros, certo? Ele ou ela querem viver uma vida de solteiro, não de celibato. Os celibatários são aquelas pessoas que decidiram se casar, não se casar, para se dedicarem ao serviço ao Senhor. Por exemplo, alguns missionários, nós tivemos a oportunidade, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de conhecer um missionário assim, um missionário que trabalha em países violentos, em tribos perigosas, em tribos canibais, inclusive. E eles preferem não se casar com ninguém, porque imagine você fugir de guerrilheiros, debaixo de tiro, carregando uma mulher, 2 filhos e com uma na barriga. Seria perigoso. Então, alguns optam pelo celibato para dedicarem as suas vidas a pregar o evangelho em lugares, em países perigosos. Então, um ponto que nós temos que deixar bem claro aqui é que se Paulo está afirmando isso, que seria bom o homem não se relacionar com a mulher, ele não está aplicando isso a todos os homens, mas somente àqueles que decidiram entregar as suas vidas à obra missionária, devido às perseguições que, inclusive, a igreja estava sofrendo. O celibato não seria para todos os homens, o celibato não seria para todos os missionários, nós temos missionários casados e com filhos, e o celibato não seria para todos os lugares, somente para aqueles que estão sofrendo duras perseguições. Se Paulo está afirmando isso, meus irmãos, o celibato seria apenas para alguns homens, missionários, e que fossem atuar em lugares perigosos. Então, essa é a primeira interpretação do versículo 1. A grande questão é que, embora essa seja uma interpretação válida, nós encontramos aqui algumas dificuldades. A primeira delas é que Paulo supostamente estaria dizendo que é bom que o homem não toque em mulher, ou seja, é bom que o homem não se relacione com mulher. Mas os irmãos vão se lembrar de um outro texto que diz quase o contrário. Ao passo que Paulo diz que é bom que o homem não se relacione, Gênesis 2,18 vai dizer, e Deus vai dizer que não é bom que o homem seja só, se referindo a Deus fazer uma esposa para Adão, porque não é bom que o homem seja só. Ou seja, na criação do primeiro homem, Deus diz claramente, o homem não pode ficar só. Não seria bom o homem permanecer só. Uma outra dificuldade aqui dessa interpretação é que Paulo estaria incentivando o celibato apenas no contexto de que os missionários estariam sofrendo uma perseguição. O problema é que o texto não diz isso, o texto não menciona esse tipo de justificativa. Então, essas são as dificuldades da primeira interpretação. Paulo é que disse isso, ele afirmou isso, incentivando o celibato para pessoas que queriam dedicar as suas vidas à obra missionária. Mas, ao passo que Gênesis 2,18 vai dizer que não é bom que o homem seja só, e ao passo que Paulo não diz sobre essa perseguição que esses homens estariam sofrendo. A interpretação é essa. Agora nós temos uma segunda interpretação, igualmente embasada, mas que também tem as suas dificuldades. Acontece, meus irmãos, que muitos estudiosos, inclusive a tradução que a igreja presbiteriana tem usado bastante, a NAA, entende que essa frase aqui é uma citação da igreja
que mandou a carta para Paulo. É uma citação da carta que a igreja mandou para Paulo. Heloísa, por favor, coloque lá. Essa está na NA? Sim. Acho que ela está na ARA, lá embaixo ali, está escrito ARA. Ok, muito obrigado. Olha lá. Quanto ao que vocês me escreveram, perceba que está em parêntese, ou parêntese não, entre aspas, né? É bom que o homem não toque em mulher. Eu falei parêntese, porque ele está também entre dois travessões, que funciona mais ou menos como um parêntese. A ideia nesse caso aqui é que essa é uma citação que Paulo estaria fazendo da carta que ele recebeu. Neste caso, meus irmãos, Paulo estaria citando algo que a igreja já disse para ele. A ideia seria o seguinte: por causa que Corinto vivia em uma cidade extremamente corrupta e erótica, por causa disso, alguns irmãos que não haviam perdido totalmente o seu costume, os velhos costumes, eles teriam problemas, eles teriam algumas dúvidas com a relação íntima, com a relação sexual entre o casal. O primeiro problema desse grupo é que, como nós vimos lá no capítulo 6, alguns estavam usando a graça como desculpa para pecar. Podemos pecar porque Deus já nos perdoou. Inclusive, não sei quantos irmãos vão lembrar, nós lemos uma citação de um discurso grego, onde basicamente ele dizia que o amor com a esposa é uma coisa e o prazer sexual com outras mulheres era outra coisa completamente diferente, e isso não se misturava. Só que, ao que parece, havia um outro grupo na igreja que Paulo está respondendo aqui no capítulo 7. Esse grupo, ele teria sido influenciado por um pensamento de Platão. Para quem já estudou um pouquinho de Platão, o que ele ensina? Platão vai ensinar que tudo que é matéria, é físico, é inferior ao espiritual. O espiritual é mais elevado e a matéria, o físico, é menos elevado, é inferior. Então, alguns começaram a pensar o seguinte: o meu espírito é mais elevado. Só que o meu espírito, ele habita nesse corpo material. Só que o meu espírito foi convertido, eu creio em Cristo Jesus. Logo, eu não posso me envolver carnalmente com alguém, fisicamente com alguém, porque senão o meu espírito vai ser contaminado. Entendeu? O meu espírito é bom, o meu corpo é mau. Se eu me relacionar carnalmente com alguém, eu vou contaminar o meu espírito. Então, seria melhor se nós nos abdicássemos das relações sexuais. É justamente para esse grupo que Paulo está falando, ou estaria falando aqui. E ele está, é como se ele tivesse recebido a pergunta: Paulo, é bom? Não seria melhor se a gente evitasse, se abstesse das relações íntimas de uma vez por todas, porque aí o nosso espírito ficaria elevado o tempo inteiro. Sabe, o espírito já é bom, e justamente porque a matéria é má, então vamos evitar. Se for assim, lá no capítulo 6, Paulo tratou do primeiro grupo, o oba-oba, vamos pecar, porque a graça é maior. Aqui no capítulo 7, Paulo está tratando desse grupo que vamos evitar. Não vamos mais nos relacionar sexualmente porque nós não queremos pecar. Meus irmãos, Paulo, quando ele diz então, é bom que o homem não toque em mulher, ele estaria apenas citando o que a igreja disse. Não foi ele necessariamente que disse isso. Veja, e se foi Paulo quem disse isso, conforme a ARA, que os irmãos têm aí, ele está defendendo o celibato, em um contexto de perseguição para combater a imoralidade. Mas se foi a igreja quem disse isso, então o sentido muda. Se foi a igreja quem disse isso, conforme mostra a tradução da NAA e outras traduções, Paulo está combatendo o celibato como um remédio para não pecar. Ele está combatendo essa ideia de que o celibato, não se relacionar mais, é a forma de não pecar mais. É como se Paulo estivesse dizendo: o celibato não é o meio para frear o pecado. Não é assim que se freia o pecado. Logo em seguida, ele mostra qual é o meio para evitar o pecado: o casamento. Qual é o meio para frear a imoralidade? O casamento. O casamento é o meio protetivo, é a proteção, seria a proteção contra a imoralidade.
Sabe aquela ideia do é melhor casar logo para não dar problema? Seria isso que Paulo estaria ensinando aqui. A dificuldade, meus irmãos, que alguns levantam sobre essa interpretação, é que nessa época Paulo não estava casado. Ele está solteiro. E, além do mais, ele incentiva o celibato por 2 vezes, como nós já vimos no versículo 7 e no versículo 8. Mas a resposta a isso é que provavelmente Paulo foi casado. Ele foi casado. Acontece que na cultura rabínica, o casamento era obrigatório. Se você era um estudioso da Torá, você era obrigado a se casar. E como nós sabemos, e se você não sabe, vai saber agora, Paulo era um intelectual da lei. Ele era criado aos pés de Gamaliel, na época, um dos maiores intelectuais da Torá naquela época. Então, se ele era estudioso assim, se ele era influente no meio religioso, isso é bastante forte, pode nos dar uma bastante grande certeza de que Paulo foi casado sim. E neste caso, ou a sua esposa veio a falecer e ele decidiu não se casar mais, ou ele foi abandonado pela esposa quando ele foi convertido pelo Senhor. O fato é que muitos vão concordar, muitos irmãos estudiosos vão concordar, que quando Paulo fala do casamento e das relações íntimas, ele fala com propriedade. Já percebeu isso? Paulo fala com propriedade, é como se ele já tivesse tido aquela experiência. É como se de fato ele já tivesse tido um casamento. Uma outra questão é que Paulo em momento algum ele ordena o celibato. Ele deixa bem claro no versículo 7 que quando ele diz que ele está solteiro é um dom que Deus deu para um e outros não. E no versículo 8 ele expressa seria bom, trazendo a ideia de que, olha, não é uma obrigação, mas ele acha que seria bom, aqueles que estavam num contexto de perseguição, seria bom ele se dedicar ao celibato, ou ele adotar o celibato. Veja, meus irmãos, as 2 ideias são boas, as 2 interpretações são boas. Muita gente, muito mais inteligente do que eu, defende que foi Paulo quem disse essa frase, é ele que está afirmando essa frase. E muita gente, muito mais capaz do que eu, defende que se trata da igreja afirmando essa ideia e Paulo está corrigindo a ideia. E eu tenho que ser honesto com os irmãos que a vertente que eu vou adotar aqui, de forma pessoal, é que é a igreja que está afirmando isso aqui e Paulo está corrigindo a igreja. E por que eu vou adotar essa interpretação? Não é a primeira vez que Paulo cita a frase da igreja e depois ele corrige. Os irmãos vão lembrar no capítulo anterior, no capítulo 6, quando a igreja afirmou, todas as coisas me são lícitas. Paulo citou a igreja, então ele respondeu dizendo, mas nem todas me convêm. E veja que Paulo ele está fazendo a mesma coisa aqui. Sendo assim, partindo desse princípio que Paulo está corrigindo a igreja, que o celibato não é a forma de combater a imoralidade, ele ensina algumas coisas, meus irmãos, a respeito das relações sexuais. E esse é um tema que, pelo menos para a igreja, às vezes parece um pouco desconfortável, né? Mas, primeira coisa, saiba que o mundo não tem nenhum desconforto de tratar desse problema. Nenhum. O mundo não vai ter nenhum desconforto de tratar desse problema com seus filhos, com seus netos e com o seu cônjuge, inclusive. Uma segunda coisa que um certo reformador disse, nós não deveríamos ter vergonha de tratar de um assunto, de algo que Deus criou com tanta alegria. Então e Paulo vai trazer algumas questões sobre a relação sexual aqui. O primeiro detalhe é que a relação íntima em si não é pecaminosa. Veja que Paulo não diz, sim, é para vocês pararem de se relacionar. Não. Ele demonstra que esse desejo ele se encontra no ser humano e ele pode inclusive dominar o coração. A palavra incontinência, no final aí do versículo 5 do seu texto, ela é melhor traduzida por falta de domínio próprio. Falta de domínio próprio. O desejo de relações íntimas, para se ter relações íntimas, é natural, mas ele pode dominar o coração. O verso 9 traz a ideia de que o desejo, inclusive, ele já existe e ele pode arder no coração do homem, ele pode dominar o coração do ser humano.
Alguns vão se lembrar, lá no capítulo 6, inclusive, que quando a igreja diz pela segunda vez, Paulo, todas as coisas me são lícitas, Paulo responde, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, os desejos do nosso coração podem nos dominar se nós não tomarmos cuidado. E Paulo traz essa mesma ideia aqui no capítulo 7. O desejo de se relacionar intimamente, ele existe. E ele pode dominar o ser humano. Ele pode levar o ser humano à imoralidade. Mas se o desejo existe, qual é a solução? Se o desejo já está dentro de nós, qual é a solução? Meus irmãos, a grande questão aqui é: será que eu preciso evitar a relação sexual, como a igreja está sugerindo? Não. Paulo diz ele diz a esses irmãos que eles deveriam se casar. Porque é no casamento que esses desejos que são naturais, que Deus mesmo colocou em nós, é no casamento que eles podem ser usufruídos de forma lícita. Usufruídos de forma lícita. E note, Paulo não está usando o casamento como uma espécie de remédio contra a imoralidade. O que Paulo faz aqui é justamente trazendo a ideia de que o casamento ele é tão poderoso, o casamento ele é tão místico, por assim dizer, que ele é capaz, ele tem o poder de aplacar a imoralidade do ser humano. Para Paulo, o casamento é tão poderoso que no capítulo 5 de Efésios, ele chama esse casamento de grande mistério, aonde dois pecadores, que eram como se fossem apenas metades, quando casados, eles se tornam um. Eles se tornam completamente um. Essa união misteriosa, meus irmãos, segundo Paulo nos ensina, ela pode saciar um desejo que já está em todo o ser humano. E, ao mesmo tempo, ela pode evitar a imoralidade. Em suma, então, o ensinamento é que não é a relação íntima em si que é pecaminosa. No livro do Gênesis, inclusive, ela traz, inclusive, dois propósitos: a multiplicação e o povoamento da terra. Deus poderia, em um instante, inclusive, criar vários cristãos para povoar a terra em segundos. Mas ele delega essa responsabilidade ao marido e à mulher através da relação sexual. É uma responsabilidade de todo o casal. E veja um outro ponto importante aqui. O mundo não cansa, e aqui nós vamos tratar de um outro assunto dentro desse mesmo texto. O mundo não cansa de acusar a igreja de ser machista. Mulheres, inclusive dentro das igrejas, achando que a Bíblia trata as mulheres como inferiores aos homens. Mas veja, quando Paulo trata desse assunto, ele se preocupa em igualar o marido e a mulher nos direitos e nos deveres, para prevenir a imoralidade. Ele vai reforçar, meus irmãos, essa ideia por 3 vezes, dizendo que, no verso 2, o homem deve ter a sua esposa e a esposa o seu marido. Paulo confirma esse princípio ele confirma esse princípio que é apresentado lá em Gênesis. O casal, ele foi criado por Deus, um casal hétero, ou seja, homem e mulher, monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, exclusivista, somente um homem para a sua única mulher e vice-versa, e os dois são filhos de Deus. Não há nas Escrituras autorização para casar um filho de Deus e um que não é um filho de Deus. Lembrando que, meus irmãos, só para deixar claro aqui, 2 pessoas homossexuais que se relacionam não são um casal, ok? Casal, a palavra casal vem da palavra acasalar, que traz o sentido de procriar, gerar filhos. E isso só é possível entre um homem e uma mulher. Por exemplo, quando você tem 2 parafusos ou 2 porcas, você não diz que você tem um casal de parafusos ou um casal de porcas. Você diz que você tem um par de parafusos, certo? Então, 2 pessoas homossexuais que estão juntos se relacionando, nós devemos respeitá-los, dar-lhes todo o respeito como a qualquer pessoa, mas eles não são um casal, eles são um par. Dito isso, voltando ao texto,
Paulo continua igualando os direitos e deveres do marido e da mulher no verso 3. O homem deve conceder o que lhe é devido à esposa, e a esposa conceder o que lhe é devido ao marido. E ele reforça essa ideia no versículo 4, onde ele diz que o corpo da esposa é do marido, e o corpo do marido é da esposa. E veja que a igualdade de direitos e deveres aqui é muito clara. Existe uma igualdade entre o marido e a mulher, entre os direitos e deveres. Mas não é somente aqui que nós vemos essa igualdade, por assim dizer. Porque tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Tanto o homem quanto a mulher são amados por Deus. Tanto o homem quanto a mulher, os dois receberam a lei. Os dois são abençoados por Deus. Os dois são repreendidos por Deus. E o mais importante, Jesus Cristo morreu pelos dois, não importando se é homem ou mulher. Uma outra questão, meus irmãos, interessante, é que apesar de Paulo entender que a privação da relação sexual ela é perigosa, ele relata que isso pode acontecer de maneira lícita. Evitar a relação sexual pode acontecer de maneira lícita, só que com algumas situações, em algumas situações, através de alguns requisitos. Paulo traz esses requisitos a partir do versículo 5, ou no versículo 5. O primeiro deles é que ambos devem estar de acordo com isso. O segundo, ambos devem concordar que isso é por um tempo limitado. E um terceiro requisito é que esse tempo, sem relação íntima, deve ser para se dedicarem à oração. E esse último aqui nós precisamos explicar ou esclarecer um pouco mais sobre isso. A oração ela já deveria ser uma prática diária de todo casal. Eu não me refiro à devocional individual, não me refiro à devocional que você faz com toda a sua família, com seus filhos, eu me refiro àquela devocional somente com o casal, tratando de assuntos sobre a vida de casado. Isso deveria ser comum, mas não é. Infelizmente não é. Inclusive, se você tiver problemas com isso e precisar de ajuda com isso, procure a liderança da nossa igreja para que nós possamos te orientar a esse respeito. Mas mesmo aquele casal que leem a Bíblia juntos, oram juntos regularmente, ainda assim, meus irmãos, existe um período de tempo em que a oração parece que deve ser colocada com mais intencionalidade, em que o casal de fato precisa tirar um tempo de oração com mais intencionalidade. Por exemplo, quando um casal está passando por dificuldades financeiras sérias, e isso angustia o casal, pode ser então que seja necessário que os dois se abstenham durante um tempo da relação íntima para que eles possam orar, buscando a solução diante de Deus. Quando os filhos estão doentes, por exemplo, e tudo que é humanamente possível já foi feito, e tudo que resta ao casal é orar. O casal pode tirar um tempo para orar e se abster de relações nesse tempo. Quando um dos cônjuges está doente, ele está ansioso, com problemas no emprego e etc. Esses são momentos em que, quando combinados mutuamente, por um tempo limitado, para orar, nesses requisitos, a oração ou a privação da relação íntima, ela é justa, ela é lícita, ela pode ser justa e lícita. Meus irmãos, veja que até aqui nós temos dois ensinamentos muito importantes. Um na superfície e o outro um pouco mais profundo no texto. Na superfície, nós vemos que o sexo é algo bom. Foi criado por Deus. O pecado não está aí. O pecado, meus irmãos, está no homem. Está no homem que perverteu essa obra da criação de Deus. Deus criou a relação íntima como um presente e como uma ordem. Um presente para que você possa fazer o seu cônjuge feliz e uma ordem para que possamos multiplicar a imagem de Cristo por todo o mundo. Mas o pecado, ele é tão destrutivo que ele vai fazer com que você tente perverter esse presente. Por isso, aos que namoram, por exemplo, tratem de casar logo, porque isso vai ser lhes cobrado. Aos casados, preste atenção.
Porque o seu corpo é do seu cônjuge. E ainda assim você priva o seu cônjuge, por exemplo, do seu corpo. Sabe o que é isso? Segundo a Bíblia, você privar o seu corpo do seu cônjuge, mesmo o seu corpo sendo dele, isso é roubo. Você está roubando a outra metade do seu cônjuge, que pertence a ele. Você está quebrando o 8º mandamento. Aí você deve estar pensando o seguinte: da onde você tirou isso? Pastor, pelo amor de Deus. Está vendo esse verbo privar aí do versículo 5? Não se privem. Algumas das possíveis traduções para essa palavra são defraudar alguém ou roubar alguém. Roubar alguém. Paulo está dizendo que você privar o seu cônjuge sem um motivo justo, sem ambos estarem de acordo, isso é defraudar, isso é roubar aquilo que pertence ao outro. É claro que o seu cônjuge, ele deve ter sabedoria e compreensão. Ele ou ela não deveriam cobrar essas coisas se há problemas para serem resolvidos, se há conversas para serem realizadas. Se o outro não se sente bem, é claro que o cônjuge deve usar de sabedoria e discernimento neste aspecto. E meus irmãos, este é o ponto bíblico aqui. A relação íntima em si não é pecado. Só que essa falta, esse abster, ele precisa ser conversado, ele precisa ser acordado por um tempo limitado e para dedicar a tratar algumas questões do seu coração. E aqui eu quero partir para a conclusão e fazer algumas rápidas aplicações para nós. Meus irmãos, nós aprendemos que a relação sexual é um presente de Deus, criado para ser desfrutado no ambiente do casamento. Mas o pecado, ele distorce a direção que nós damos a essas coisas. E seria sábio nós estarmos vigilantes. Seria sábio nós estarmos vigilantes para que a imoralidade, esse desejo não se torne uma imoralidade e domine o seu coração. E aqui de forma bem rápida algumas aplicações. Primeiro aos solteiros. E quando eu me refiro aos solteiros, eu me dirijo tanto àqueles que não estão namorando, quanto àqueles que estão namorando. Porque na Bíblia não tem namoro. É só solteiro ou casado. Presta atenção, você solteiro. Vocês serão os futuros cônjuges de alguém. Meninas, vocês já são as futuras esposas dos seus futuros maridos. Homem solteiro, você já é o futuro marido de uma futura esposa. Então, mantenha-se longe da imoralidade, em amor ao seu futuro marido. Mantenha-se longe da imoralidade, em amor à sua futura esposa. Da mesma forma que Cristo, em um futuro muito próximo, virá buscar a sua noiva, a igreja, e ele encontrará a igreja de forma santa, limpa e pura, que o seu futuro marido, que a sua futura esposa, também te encontre de forma santa, separada da imoralidade, limpo e puro. E pelo amor de Deus, assim que vocês se encontrarem, se conhecerem, tendo o mínimo de condições, se casem logo. Se casem logo. O resto, vocês conseguem juntos. O resto, o nosso Deus abençoará e vocês conseguirão as coisas juntos. Aos casados, e aqui eu finalizo, muito cuidado, meus irmãos. Porque nós estamos vivendo uma geração de casados, não somente os casados mais novos, mas até mesmo os casados já de muito tempo. Nós somos tão bombardeados com estímulos visuais, sexuais o tempo todo, que tem acontecido muito isso. Quando chegam no casamento, o homem ou a mulher se frustra. E eles preferem fazer qualquer outra coisa do que se entregar ao seu cônjuge, porque não é como no vídeo, não é como no Instagram, não é como no TikTok. E por causa disso nós temos visto muitas desculpas. Há desculpas
para não se entregar ao seu cônjuge. Eu estou cansado, eu estou muito cansado. Mas na verdade ele já está tão viciado nos estímulos visuais do Instagram, do TikTok, entre outros, que ele não cumpre mais as suas obrigações. Nós também temos aquela famosa desculpa da dor de cabeça, não é? E meus irmãos, isso pode ser engraçado, mas isso tem causado muitos problemas nos casamentos. Não é engraçado quando um casamento acaba, é destruído por causa disso. A piada pode até ser engraçada, mas não é muito engraçado quando o casamento acaba por causa disso. Quando o casamento acaba porque um não está cumprindo com as suas responsabilidades. Veja, se existe algum problema, o que a Escritura nos orienta, o que a Escritura acabou de nos ensinar aqui, é: chame para conversar, tratar do problema, ore juntamente com o seu cônjuge a respeito desses problemas. Qual foi a última vez, você casado aí, qual foi a última vez que você fez uma devocional com o seu cônjuge? Meus irmãos, que nós possamos nos manter longe da imoralidade, afinal nós estamos casados com Cristo. Casados com Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus,